Olá, terceiro, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de biologia, tá? Escolhe um cantinho sossegado da casa de vocês aí. Lembrar que o material para vocês acompanhar essa aula aí eu mandei no arquivo de Word logo acima aí, então eu já enviei. Então abre aí esse materialzinho aí, onde tem o texto, certo, da aula e a atividade que eu peço para essa aula aqui. Feito isso daí, vamos dar início então à continuidade, tá, da nossa disciplina. A gente entra agora no reino animal, tá? Esse reino aqui interessante onde nós fazemos parte. O reino animal é um reino muito diversificado, certo? Então existem as mais variadas formas, cores, tamanhos, tá? E indivíduos que participam desse reino. O primeiro ponto que a gente tem que notar é o seguinte: a forma que a gente estuda, tá? Então a forma que a biologia ela adota, tá? de estudo do reino animal vai algo que é próximo daquilo que a evolução acredita. Então estudamos os seres, tá? Então estudamos os animais, tá? Em grau de complexidade. O que quer dizer isso? A gente vai estudando os seres que podemos dizer são mais simples, até os seres que são mais complexos, que apresentam mais estruturas. Então a gente faz o estudo de biologia, tá, por grau de complexidade. Então a gente começa estudando os seres que são considerados menos simples, têm menos estruturas, tá? Não tem tecidos, tantas funções, tá? Então tantos aparatos. Então são os seres mais simples, até chegar no mais complexo, que aí é aqueles que nós fazemos parte, até chegar ali na parte de mamífero. Para a aula a gente vai ver dois filos, certo? Então a gente vai reconhecer dois filos, o filo porífero e o filo quinidário, tá? Então aí, para a gente não perder muito tempo com isso, é importante a gente separar assim, vamos reconhecer. O primeiro filo aí, tá? Então já também para adiantar, então, são todos marinhos, tá? Então esses primeiros filos aqui que a gente estuda é tudo marinho, porque é algo, tá, também que a biologia também acredita que a vida começou no oceano. Então esses seres aqui eles são seres que são do mar, do oceano. O filo porífero, tá, é o filo das esponjas. Então a esponja é um animal marinho, tá? E complicado, né? Porque quando a gente vê uma esponja, dificilmente a gente acredita que seja um animal, porque ela tem aquela estrutura de cone, mais ou menos assim, tá? Que tá sempre paradinho, não tem olho, não tem boca, não tem nenhuma, sabe, uma estrutura, assim, nenhum membro locomotor. Porém, ela é animal, tá? Aí que vocês têm que anotar. Essa é a primeira característica para definir o que é um animal. Porque é complicado falar que uma esponja é um animal, porque boa parte não vai acreditar, porque não tem nada. Porém, ela tem as três características que todos os animais têm. Na parte celular, tá, dos animais, todos eles são seres que são eucariontes, pluricelulares e heterótrofos. Então, quando a gente fala que são seres eucariontes, quer dizer que possuem uma carioteca, possuem uma membrana que envolve o núcleo, então o núcleo está lá guardadinho numa membrana, tá? Organizado no interior da célula. Todos os animais são pluricelulares, todos os animais têm mais de uma célula, não existe animal microscópico. E por último, todos buscam alimento, todos são heterótrofos, todos precisam se alimentar, precisam se nutrir. Então essas são as características que enquadram a esponja no reino animal, tá? Então
Aí a gente reconhece ela. Então a esponja, ela é um animal marinho de vida séssil. Quer dizer que fica parada. Então, quando fala de vida séssil, quer dizer que ela não tem movimentação. Apresenta crescimento, mas não tem movimentação. Como o próprio nome do filo já diz, é porífero, vem de poros, a esponja ela é cheia de buraquinhos. Por esses buraquinhos aí, a corrente marítima, então a corrente marinha lá, a água lá no fundo do oceano, vai passando e vai entrando por esses poros, tá? E junto lá vem as partículas. Essas partículas aí são capturadas. Aí que tem que lembrar no que esse filo tem de importante. A esponja tem células especializadas na captura de alimento, que é chamado de coanócito. Então, coanócitos são estruturas, tá? São células especializadas em capturar o alimento. Então, são células que têm flagelinho que leva diretamente o alimento para o interior da célula. Esse animal ele apresenta a digestão intracelular, então somente intracelular. Passado a água do interior, ela sai pelo ósculo, por um buraco logo acima da esponja, o buraco maior ali que tem, certo? A esponja ela apresenta uma reprodução assexuada, tá? O nome comum para isso é brotamento. Então aparece pequenas verruguinhas que vão crescendo, certo? E quando está já num tamanho já considerável, ela se desprende e dá origem a um novo indivíduo. Então a gente finaliza aqui a parte da esponja, tá? Do filo dos poríferos, tá? Por ter poros. O outro filo é o filo dos quinidários. Os quinidários são as medusas, os pólipos, os recifes de corais. Então existem duas formas, tá, nesse grupo aqui. Existe o pólipo, tá, que são os recifes de corais, então são aqueles animais que estão lá no fundo do oceano, que faz aquela coisa bonita, aquele jardim bonito no fundo do oceano, que a gente pode considerar. E as medusas, que são a água-viva, caravela portuguesa, tá? Que são de vida livre. Então, os quinidários eles podem ter tanto vida séssil, parado, ou vida livre. Porém, todos são do oceano. Todos são de vida marinha. O que dá nome ao grupo e é interessante nesse filo aqui é a quinida, tá? Ou quinidócito. Esse animalzinho aqui é o que normalmente comum, aí tem bastante acidente em praia. A criança vê lá um ser ali, água viva nadando ali, fala, ou confunde com uma sacola, tá? Porque é translúcido, ou mesmo acha um animalzinho interessante e vai colocar a mão. Esse animal aqui ele tem uma proteção, tá? Que é uma célula urticante. O quinidócito ele é um arpãozinho, tá? É um filamento que quando ele é estimulado, quando encosta nele, ele dispara. Na ponta dele, desse arpãozinho aí, tem uma célula urticante que vai causar ali algo que é parecido com queimadura, dói bastante. Tá? Então, ele tem essa estrutura que dá nome ao grupo, quinidários. Tá? Então, ele tem uma estrutura ali chamada quinidoblasto, tá? Que libera o quinidócito, um filamento, então uma cordinha, onde na ponta possui células urticantes, que em contato, tá, vai causar ali uma irritação muito grande. Eu falei proteção, tá? Mas normalmente, para esse animal aqui, vai ser como ele vai capturar o alimento. Então ele utiliza isso. Então, vamos imaginar, existe um pólipo, então existe um recife de coral, o peixinho passa, encosta nisso, dispara o arpão, paralisa o peixe desce. Aí que vem uma nova estrutura que ele tem, que é a cavidade. Tá? Então ele tem uma cavidade digestiva. Ele já é um pouquinho mais evoluído já que os poríferos. Os poríferos é uma digestão intracelular. No caso dos quinidários, existe essa cavidade. Então o alimento desce ali, há uma digestão, tá, extracelular,
Posterior passa para intracelular, vai para o interior da célula. Porém, a gente não fala sistema digestório ainda para ele, por quê? Porque o orifício de entrada, então por onde entra nessa cavidade, primeiro de tudo que é só uma cavidade, é um local ali de abrigo, é o mesmo local da saída, tá? Do alimento. Então, por onde o alimento entra, por onde ele sai, certo? Então, visto isso desses dois grupos aqui, então a gente para nesse momento, tá? Então, reconhecemos os dois primeiros aí. Façam os exercícios, a leitura aí da atividade, tá? E qualquer dúvida me chama, tá? Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau.